Olá, meus irmãos, graça e paz. Bem-vindos a este novo Conexão ID. Fiz questão de mostrar aí fora como está a nossa temperatura aqui. E quero aproveitar este momento, antes de começar a labuta diária, ainda cedo, para falar mais uma vez sobre o curso bíblico que está sendo implementado para ser lançado aí no território africano. Um curso bíblico com o objetivo ministerial de preparar pessoas para a obra da evangelização do mundo. É importante que o obreiro ele seja preparado. A Bíblia diz, preparado para toda boa obra, para fazer uma obra e que essa obra seja boa. E para isso nós estamos entrando em contato com instituições brasileiras, americanas. Aqui no caso, quando for para implementar curso em países de língua inglesa, nós vamos estar fazendo convênios com Instituto Bíblico Americano ou faculdades americanas, como estamos fazendo no Brasil, né? Com faculdade, com instituição bíblica, tanto para fornecer o curso básico quanto o curso médio e também o curso superior. Porque o conhecimento ele precisa evoluir. E hoje eu quero falar um pouco a respeito da necessidade da preparação do obreiro. Vou ter que ligar o carro, que apesar de eu estar dentro do carro, mas o ambiente continua frio. E os cursos bíblicos vão ter todas as matérias que são importantes para o conhecimento técnico, missiológico, histórico do obreiro. Vão ser demonstrado através de classes como a obra deve ser feita no seu sentido administrativo, eclesiástico, ético. Tudo isso é importante. Isso tem uma força muito grande no trabalho do obreiro. Vai corresponder à habilidade do obreiro em fazer a obra. Agora, existe uma outra qualidade que o obreiro precisa ter, que não se adquire nos bancos dos seminários, nem nas classes teológicas, que é exatamente aquilo que nós estaremos falando aqui. Porque não basta o obreiro ter o seu conhecimento técnico e fazer a obra com um bom sermão, com um ensinamento bíblico de acordo com a ética cristã, mas a sinceridade do obreiro. Observe, eu estava conversando ontem com um obreiro que é do Congo, e nós avaliando que todas as ditaduras começaram defendendo a democracia. Eu sempre falo na Coreia do Norte, né, que é o país mais fechado do mundo, e tem o nome de República Democrática da Coreia do Norte. E ontem eu estava conversando com um obreiro, nosso obreiro em Moçambique, falando a respeito do Congo, e ele dizia, não, o Congo também é República Democrática do Congo, e lá se convive também com uma ditadura, com um regime totalitário, que há muito tempo o povo está numa guerra civil e não consegue se libertar. Então, entre o que é ensinado, entre o discurso e entre o que é feito, há uma diferença muito grande. E quando nós passamos a observar o que a igreja tem feito no mundo, aí reside o maior problema. Porque se o que a igreja prega é o que a igreja faz, se o que os pastores falam no púlpito é o que os pastores fazem, a obra missionária já teria sido concluída, os confins da terra já teriam sido alcançados, não existiam missionários desprezados, a obra estava sendo feita. Porém, acontece uma coisa
na área religiosa da mesma forma que acontece na área política, governamental. Por exemplo, quando os recursos decorrentes dos impostos que são pagos pela população, eles são recolhidos, mas não são bem distribuídos. Na hora da distribuição, há falcatruas, há desvios, há enriquecimento ilícito de governantes. Descobriram agora nessa derrocada do líder da Síria, não é? Como ele vivia um sistema luxuoso, mais de 40 carros das melhores marcas na sua garagem, palácios, e a população do país vivendo terrivelmente. Isso acontece quando há uma corrupção política na área governamental. Na área religiosa, quando os recursos são recolhidos através dos dízimos e das ofertas, e eles não são distribuídos da forma correta, biblicamente correta, conforme a engrenagem de Romanos 10, 13, 15, que para alguém clamar e ser salvo, ele tem que primeiro saber a quem clamar, conhecer. Para conhecer tem que alguém falar, para alguém falar tem que ser enviado. Ou seja, essa engrenagem, ela não tem sido bem feita nos últimos anos, porque os recursos que são recolhidos por muitas igrejas ou aglomerados religiosos, como queira dar no mesmo, são desviados para outros fins, para enriquecimento ilícito dos obreiros, para construções arrogantes, para o que nós chamamos aperfeiçoamento da zona do conforto. E nesse aperfeiçoamento da zona do conforto, a zona de guerra é desprezada, onde ficam os missionários, onde eles precisavam fazer uma grande obra. E falta recursos. E faltando recursos para eles, a obra não é feita. Por quê? Porque o tempo do missionário vai ser roubado também. Ou seja, se os recursos das missões estão sendo roubados pelos magnatas do evangelho, que gastam tudo para si e para os seus, e não fazem nada por missões, o missionário vai ter que trabalhar fora para ganhar o seu sustento. E o tempo que ele vai gastar nos canteiros de obras, nas fábricas, nas conferências de negócios, é um tempo que vai ser roubado da obra missionária. Seria um tempo que o missionário deveria estar fazendo uma visitação, seja na prisão, na residência, em algum lugar para evangelizar, atender alguém que está em desespero, precisando de um aconselhamento, porque missionário ele é chamado igual quando o médico é chamado, quando a situação não é boa, para fazer uma oração, para expulsar um demônio. Porém, o tempo do missionário vai estar sendo vendido para um horário de expediente. Ele não pode sair. Eu falo isso com experiência própria. Eu trabalhei aqui muitos anos nas construções, fazendo negócios em muitas partes. E quando recebia uma ligação para atender, não podia atender, porque estava no alto de uma escada, pintando um teto, muito longe do lugar onde alguém estava clamando por socorro, cuidando de coisas materiais, para não faltar alimento para a família. Agora, quando a gente pensa que nesse mesmo tempo tem igrejas que estão luxando e pagando salários estratosféricos para os seus líderes, este erro, você nunca vai notar ele sendo falado, por exemplo, numa escola dominical, num púlpito que está dominado exatamente por um líder que é anti-missão. Eles vão falar alguma coisinha de missão ali para inglês ver. Porém, no âmago da questão, eles não vão mexer, porque eles dependem disso. Vocês não imaginam o tanto de pastores que estão revoltados com o sistema caótico que se tornou muitas convenções, mas eles não podem falar, porque existe uma liderança dominante que faz igual a máfia faz com quem tenta burlar as suas ordens. O que é que a máfia faz? Ela pune severamente quem discorda e premia quem concorda com as injustiças. Um bom mafioso é aquele que sabe matar da melhor forma, sabe neutralizar o inimigo, sabe vender mais produto, não é? Então,
Da mesma forma, a religiosidade, quando ela sai do plano de Deus, ela faz coisas tremendas. E a igreja não para pensar nisso. Não para falar sobre as máquinas de tortura da Inquisição, onde aqueles que não concordavam com a liderança da Igreja Católica eram chamados de hereges. E eram primeiro excomungados, depois eram mortos em fogueiras, eram feitas esviscerações. Você sabe o que é isso? É tirar os órgãos não vitais para que a pessoa sofra mais até morrer. Se dão ao capricho de ter todo esse trabalho para que a pessoa possa sofrer e possa, com o seu exemplo de sofrimento, impedir os outros de fazer o mesmo. Ah, você não imagina o que uma religião é capaz de fazer quando ela está trabalhando sob a tutela de Satanás. Isso é muito sério, gente. Muito sério. É tão sério que Jesus falou: acautelai-vos dos falsos profetas, que ele vem até vós vestidos de ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Eu sempre pergunto, eu digo, por que Jesus falou que são lobos? Porque lobo já é devorador, mas ele fala lobo devorador. É estraçalha mesmo, não tem pena de nada. Quando você vê o comportamento de alguma liderança religiosa que faz coisas terríveis, sob a tutela de uma blindagem que está ali, está blindado politicamente, obreiros ali, meu pastor, meu presidente, está ali, blindado. E ainda mais, antes de morrer, indica um substituto. E você pensa que o substituto vai fazer diferente? Não, pode fazer muito pior. Observe o que aconteceu na Síria. Esse ditador que foi deposto agora, ele nem político queria ser. Ele estava estudando medicina para trabalhar com oftalmologia. Mas o irmão dele, que estava sendo preparado para ficar no lugar do pai, que esse sim tinha tino político, ele morreu em um acidente de carro. Imediatamente o pai tirou ele e preparou, deu um treinamento militar ali para ser o ditador da vez. E olha o que ele fez. Foram vistas as prisões onde eles torturavam suas vítimas. Da mesma forma, se pensar que mudando, que um líder religioso ao morrer, as coisas vão mudar, não muda, porque ele vai indicar a liderança. Esse é que é o problema. Fidel Castro morreu há muito tempo já, porém Cuba continua sob a ditadura comunista, porque ele deixou o irmão dele sempre colocou outro. É assim, a sucessão. Quando o sistema está preparado para colocar um sucessor, ou às vezes até fazer maracutaia para colocar alguém no poder, como tirar da prisão para colocar numa presidência, você não imagina o que pode acontecer com um país que entra por esse caminho. Da mesma forma, faz uns 40 anos ou 45 anos que a igreja deixou de fazer missão, abandonou os campos missionários. As missões têm sido feitas por missionários valentes, que saíram por conta própria. Você está olhando para um deles. Sai por conta própria, vai enfrentando toda a dificuldade, vai rompendo barreiras para permanecer no campo. E com isso falta dinheiro para as missões. Então, no projeto Igreja para Todas as Nações, com esses ensinamentos que nós estamos dando, é para preparar uma nova equipe de trabalho para isso. Não vamos esperar que lideranças corruptas, fraudulentas se convertam. Eles não vão se converter. A Bíblia diz que eles são irreconciliáveis. Leia a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1 a 5. Veja as características. Avarentos, irreconciliáveis, tendo aparência de piedade, mas negando-lhe a eficácia. Tudo isso nos últimos dias. Então, nós precisamos, para fazer missão do modo correto, não é esperar que a coisa mude, porque não vai mudar. A igreja que saiu do plano não vai mudar. A Bíblia diz que os homens irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Ali, quando você lê Efésios capítulo 4, versículo 14, que homens que com astúcia induzem ao erro, eles dependem de meninos inconstantes, levados por todo tipo de doutrina, isso não vai mudar. Observe o que está fazendo alguns movimentos pentecostais, o que eles estão vendendo. Estão vendendo de tudo, todo tipo de amuleto gospel, e o povo compra.
Um dia desse eu estava vendo um sujeito, ele estava vendendo a cópia da sua mão. Colocava a mão no carimbo assim, colocava numa folha de papel e dizia, olha, essa mão está abençoada. Leva, coloca... Chama aqui à frente, quanto tem que eu sou de Deus? 12 pessoas que vão fazer essa oferta agora, no cartão de crédito, ou vão depositar, pega o envelope do provedor, que vão fazer uma oferta de R$1.000 ou mais. Ungiu a minha mão. Eu sou um simples homem, mas se Deus ungiu minha mão, você vai levar essa mão lá. Você vai colocar essa mão. Você que não dorme à noite, levante a mão para o céu. Você vai colocar dentro do teu travesseiro e vai dormir. Você que tem a sua empresa, você vai abrir a gaveta principal e vai colocar lá dentro. Você vai levar essa mão e vai colocar lá sobre a tua empresa, aquele documento que não sai. Você que está desempregado vai enrolar a sua carteira de trabalho. Eu quero chamar aqui à frente, quanto tem que eu sou de Deus? 12 pessoas que vão fazer essa oferta de R$1.000. E o povo compra. O povo compra. Uma vez eu vi um reverendo falando a respeito de uma grande denominação pentecostal que cresceu, neopentecostal que cresceu muito, que o líder conversando com ele dizia, olha, nós pescamos o povo com bosta. O povo é enganado com qualquer coisa. Uma vez eu vi uma reportagem de uma árvore no México que tinha a marca da chuva na árvore. Dava mais ou menos algo que poderia parecer como a imagem da Virgem de Guadalupe. E já estava adorando aquela árvore. Estava adorando, estava levando ofrenda. É terrível. Adora qualquer coisa. O povo adora qualquer coisa. Porém, o objetivo deste seminário é treinar obreiros comprometidos com a verdade e com a verdadeira obra de Deus. E tudo começa pelo conhecimento. Vamos ter conhecimento técnico? Vamos. Vamos ter conhecimento teológico? Vamos. Mas, sobretudo, vamos conservar a verdade como a nossa maior bandeira. Pregue a verdade, fale a verdade, exija a verdade. E o nome do Senhor seja glorificado. Matricule-se no Semipar África e seja uma bênção nas mãos de Deus. Bem, agora eu vou começar o meu dia. Que Deus abençoe a todos.